Hoje eu quero pregar algo muito, muito importante para todos nós. Talvez não seria bem uma pregação, mas um alerta para todas as mães, porque fala do Dia das Mães. Eu não poderia usar outro versículo para iniciar, a não ser Provérbios 14, versículo 1, que diz o seguinte: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Amém? Repetir: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para ministrar sobre essa igreja. Que a tua bênção esteja sobre nossas vidas, Senhor. Que possa ser uma palavra profética, uma palavra de direção, uma palavra de exortação, uma palavra de poder e de fé, Senhor, no coração de cada um que está aqui, na autoridade do teu santo nome. É o meu desejo que possa fluir como um rio neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Aleluias. Esse versículo fala que Deus deu um poder à mulher e deu uma responsabilidade sobre ela por esse poder que ela tem. Ela tem o poder de mudar. Mudar o quê? Ela edifica ou ela destrói. Então, quando Deus fala do lar, da casa, Ele fala: olha, tem um poder sobre a mulher para destruir e para edificar. A sábia edifica e a tola ou a insensata destrói com suas próprias mãos. Isso não significa que os homens estão isentos disso, mas significa que uma mulher sábia, ela consegue edificar a sua casa e direcionar a sua casa para a bênção ou para a derrota. É assim desde o início. Então a mulher sempre teve esse lugar especial em Deus, esse poder de transformar. Eu sempre tenho falado e vou repetir aqui: a família, ela tem essa figura da trindade, né? O homem tem as características de Deus, né? Do Pai, que é o Senhor, né? Aquele que provê, aquele que edifica, aquele que cuida, aquele que zela, né? Essas são as características do dono da casa, né? Do pai da casa. Mas os filhos, a mulher, ela tem as mesmas características do Espírito Santo, aquela que edifica, aquela que intercede, né, entre o filho e o pai, né, é aquela que edifica, é aquela que realmente cuida, né, todos os atributos do Espírito Santo estão também sobre a mulher. E os filhos têm as mesmas características de Jesus, é aquele que segue o propósito, é aquele que continua o propósito do pai, né, aquele que realmente está ali, né, o futuro da família, né, a posteridade. Mas eu quero hoje me deter nos atributos da mulher, porque a Bíblia, ela está repleta de heroínas que mudaram a história, não somente da nação, mas da humanidade. Eu poderia falar de várias delas, como Sara, né, que foi a mãe, né, da fé de todos, Esther, que salvou toda uma nação, Ruth, a mulher sunamita que eu preguei aqui nesses dias. O ministério de Jesus também foi marcado por muitas mulheres que estavam envolvidas em seu ministério, né? A própria Maria, mãe de Jesus, que história magnífica, uma mulher encontrar graça diante de Deus para gerar em seu útero o próprio Filho de Deus, né? Foi gerado pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? E ali ela pôde ter a oportunidade de cuidar, de educar o próprio Jesus. Então, a história, as mulheres sempre teve um papel fundamental, e elas vêm conquistando o seu espaço, né? Há 200 anos atrás, as mulheres não tinham tanto espaço nem na sociedade e nem nos lugares, né, da política. Então hoje a gente vê, né, na Revolução Industrial, quando as mulheres começaram a se envolver com os trabalhos, com a política, com o esporte. Então hoje a gente vê a mulher cada vez mais conquistando seu espaço. E quando a gente fala da igreja, a gente encontra até isso também na igreja, né, a conquista das mulheres no ministério, no chamado, né, no pastoreio da igreja. Então, eu poderia falar de vários atributos que faz com que a mulher tenha esse lugar de excelência. Mas hoje eu escolhi uma mulher extraordinária, uma mulher que tem muito a nos ensinar, e o nome dela é Joquebede. Quando nós olhamos para Joquebede e para a história, para a situação do povo de Israel que estava aprisionado no Egito, nós vemos uma mulher que experimentou
né, algo extraordinário diante de Deus, mesmo debaixo das mãos de Faraó, o rei do Egito. Então nós percebemos hoje que tudo aponta para algo profético. Hoje nós temos a igreja, que está aqui, simboliza o povo de Deus, e nós temos o Egito, que é simbolizado pelo mundo. Então hoje nós temos essa simbologia. Então Faraó, naqueles dias, ele decreta, 2 decretos de morte sobre as crianças do povo hebreu. E seu objetivo era impedir o crescimento do povo de Deus. A Bíblia ela é bem clara quando ele cita que os hebreus estavam crescendo demais, estavam se tornando um povo muito, muito forte. Está lá em Êxodo 1, versículo 7, diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Então nós vemos aqui alguém de Deus, ele teve uma ideia, falou: esse povo vai crescer demais, esse povo está se multiplicando demais, é melhor a gente dar um jeito de parar que esse povo cresça, que esse povo se multiplique, porque senão eles vão dominar sobre nós, que somos do Egito. Então ele começa a trazer um decreto de morte. Só que existia uma diferença muito grande entre as mães egípcias e as mães hebreias. Está lá no versículo 19. Quando ele traz o primeiro decreto sobre o povo para matar os meninos para as parteiras, no versículo 19 fala que elas responderam a Faraó, as próprias parteiras disseram: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são cheias de vigor, elas dão à luz antes que as parteiras cheguem lá, elas já deram à luz. Amém? Quantos podem dizer amém? Porque eu já quero profetizar que essas mulheres, as mulheres aqui da ID, as mulheres cristãs, elas são muito mais fortes do que as mulheres que estão no mundo, amém? São cheias do poder, cheias da saúde, cheias da graça, cheias do poder e do vigor do Espírito Santo, amém? Você tem vigor, primeiro para dar um amém, aleluia. E aí estava a dificuldade, porque elas davam à luz, e os planos de Faraó não conseguiam chegar até aquelas mulheres. Então eu creio que as mulheres do povo de Deus, as mulheres que estão diante do Senhor, elas são cheias de vigor, elas são muito mais espertas, elas conseguem agir muito mais rápido do que o ataque do inimigo contra os seus filhos. Então a sua atitude muito tem a nos ensinar, principalmente quando nós falamos de Joquebede, que teve ali e conviveu todo esse drama com o seu filho, que depois se chamou Moisés. E não, quando nós fazemos esse paralelo, nós vemos acontecendo exatamente isso hoje. O adversário busca de todas as formas destruir a vida das nossas crianças. Quanto mais cedo possível, melhor para o inimigo. Por isso nós precisamos estar muito mais vivos do que a gente pode imaginar. Por isso que nós temos que estar muito mais atentos do que nós podemos imaginar. Por isso que nós precisamos ser muito mais espertos do que o inimigo que rodeia os nossos filhos, a fim de que os decretos de morte espiritual, de morte que o inimigo decreta sobre os nossos filhos não venham acontecer. Por quê? Porque o Senhor nos deu sabedoria e poder para mudar esses decretos, amém? E nenhum decreto maligno irá alcançar os nossos filhos. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, dá um grito de vitória em nome de Jesus. A mulher sábia edifica, e a tola a destrói. Então Deus fala o seguinte: existe uma unção sobre a mulher para salvar. E Joquebede representa exatamente isso. As mulheres hebreias salvam a nação de Israel, salva a história de Israel. Se hoje Israel existe, é uma nação poderosa sobre essa terra. Foi como mulheres como Joquebede.
mulheres hebreias que lutaram para salvar os seus filhos. E hoje não está diferente, queridos. O diabo, ele tenta destruir os nossos filhos. E ele tenta destruir os nossos filhos quanto mais cedo, melhor para ele. Se ele conseguir destruir as mães, o coração dos nossos filhos, né, quanto mais cedo, melhor. Então o decreto do rei foi para as parteiras matarem. A Bíblia fala de uma parteira chamada Sifrá e outra Puá, que elas trabalhavam para Faraó. E elas tinham como objetivo ajudar as hebreias. Mas aquelas mulheres receberam sabedoria de Deus. Elas não aceitavam a ajuda do Egito, porque elas sabiam que a ajuda viria de Deus. Mas quando a gente olha para a situação e a gente olha para a igreja, a gente vê que muitas mulheres da igreja estão recebendo ajudas, né, das puás da vida, das cifrá da vida, né, de enviados do diabo, como se fossem pessoas que iriam nos ajudar a gerar, a multiplicar, mas na verdade estão aí para destruir os nossos filhos. O rei, ele foi tão claro, que está lá em Êxodo 1, versículo 16, ele falou assim, ó, quando vocês ajudarem as hebreias, presta atenção, é ajuda, estendeu as mãos, ela estava achando que estava sendo ajudadas. Ele disse o seguinte, verifiquem, porque se for menino, mate-nos, e se for menina, pode deixar viver. O objetivo de Faraó era impedir que o povo de Israel multiplicasse. Agora ele não somente queria matar as meninas, mas os meninos. Por quê? Porque se ele mandasse matar as meninas, os meninos poderiam semear no útero das egípcias. E aí o povo iria se multiplicar. Porque a semeadura está no homem, mas a multiplicação está na mulher. Então, qual foi a estratégia de Faraó? Deixa as meninas. Por quê? Porque se tivesse meninas hebreias, quem iria frutificar, né, semear no útero das hebreias seriam os egípcios. Então, em questão de uma geração, né, o povo de Israel estaria perdido, porque os homens não iriam mais semear nos úteros das hebreias, né, porque eles seriam mortos. E quando a gente olha hoje, queridos, a estratégia não é diferente. O diabo, ele tenta matar o quê? O que é que mais a gente luta hoje em dia? Matar o masculino. Quanto menos homem existir, melhor para que o inimigo, ele se multiplique sobre a terra. Quando o inimigo, ele quer destruir uma nação, ele começa com ideologias, ele começa com situações que vai matar aquilo que realmente é masculino, porque a semente está sobre o homem. Então, se o homem decide não se multiplicar, isso significa que a próxima geração está perdida. Isso aconteceu na Europa. Leia só um pouquinho o que está acontecendo na Europa. A Europa está condenada, né? Está condenada exatamente porque decidiram seguir a estratégia maligna. Então, hoje em dia, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque nós não podemos ficar aceitando ajudas do inimigo e deixar que o mundo multiplique-se em nossa vida. Deixar que o Egito semeie no nosso útero espiritual. A igreja tem essa simbologia também da mulher, porque a igreja, ela multiplica. Ela tem um útero espiritual. A igreja, ela se multiplica. Quanto mais, né, olhando no bom sentido, ela tem intimidade com Cristo, né? Comunhão com Jesus, com a palavra, mas ela vai frutificar. Então o que é que o inimigo quer? Ele quer trazer o Egito para dentro do mundo, ou para dentro da igreja, para que o mundo se multiplique dentro da igreja. Então a gente vê também a igreja cada vez mais, em vez de multiplicar cristãos verdadeiros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós estamos vendo cada vez mais pessoas que estão negociando princípios, pessoas que de vez de serem um povo purificado do Espírito Santo, nós estamos sendo um povo misturado. Um povo que negocia, né? Um dia é crente, outro dia não é crente. Um dia ele só escuta música evangélica, outro dia ele está desejando as coisas do mundo. E assim o inimigo vai deixando, porque de pouco a pouco a igreja vai se destruindo. Só que quando o Senhor olha para os nossos filhos, Ele sempre olha com muito cuidado. Tem uma história na Bíblia que está lá em 2 Reis 17, 17, que Deus fica indignado com as mulheres
de Israel. Porque ele fala assim, olha, vocês estão queimando seus filhos e filhas em sacrifícios. Vocês estão praticando adivinhação, feitiçaria. Vocês estão vendendo para fazer o que o Senhor reprova. Estão vendendo seus filhos para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se, versículo 18. Muito contra Israel, os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Então o Senhor traz essa revelação. Em outros versículos ele fala, olha, vocês ficam orando, pedindo filhos para mim. Aí depois que eu dou o filho para vocês, vocês entregam eles à feitiçaria. Então quando Deus nos faz frutificar e Deus nos dá o dom de gerar, Ele espera que nós venhamos multiplicar Deus sobre a vida dos nossos filhos. Então quando nós pegamos os nossos filhos e entregamos os nossos filhos na mão do inimigo, isso traz indignação ao coração de Deus. E eu poderia falar de várias formas. Hoje em dia, o que é que os pais, tem muitos pais na igreja que fazem isso, não é só um nem dois, então eu não estou jogando carapuça em ninguém. Não é porque tem pessoas que é muito complicado quando a gente prega para a mesma igreja o tempo inteiro. Porque cada situação que nós vamos tocar, com certeza vai ter alguém na igreja que vai se encaixar nessa situação. Então ele vai falar, o pastor está pregando para mim, né? É claro que é para você está sentado aqui, eu estou pregando a palavra do Senhor. Agora não é especificamente, eu não estava em casa e pensei em você e falei, eu vou pregar isso para, né, alcançar aquela pessoa, não. Porque quando nós escutamos a palavra de Deus, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Se nós estamos praticando alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, nós devemos nos consertar. Ninguém nasce, né, sabendo de tudo. Então a palavra de Deus é exatamente para edificar, para corrigir as nossas vidas. Então não tranque o seu coração. Mas olha, como é que a gente vê na igreja muitas pessoas, para fazerem os filhos calarem, o que é que elas entregam para os seus filhos? Uma poar, né? É um celular. Quem está educando os filhos a não chorarem é o celular, é a internet. Eu conheço os pais que os filhos ficam um dia inteiro na internet para ocuparem sua mente, trazendo doenças psicossomáticas sobre os seus filhos, doenças cerebrais, doenças, né? Síndromes do pensamento acelerado. E as crianças estão ficando cada vez mais doentes, né, em seus conceitos, na aprendizagem, porque estão tão envolvidas na internet, que as mães não estão nem percebendo que isso tudo é tática maligna. Todas essas coisas que são lançadas aqui, queridos, para o Ocidente, para as Américas, principalmente quando vem de China, quando vem do povo asiático, da Coreia, você acha, vai lá, você pode fazer uma pequena pesquisa. Pesquise lá como os chineses estão educando seus filhos. Aí você vai ter uma pequena ideia. As crianças desde pequenas, elas chegam na escola, elas mesmo limpam a escola. Os meninos pegam o peso, as meninas limpam o chão. Eles ensinam os meninos a cuidarem das meninas. Depois os meninos têm aulas de esporte. Você pega crianças com 5, 6 anos de idade que já sabem manipular armas. Elas montam e desmontam armas. Porque para nós aqui, isso é ruim, é perigo. Mas para eles é o quê? Eu tenho que ensinar meus filhos a se defenderem. TikTok, que veio lá desses lugares, eles mesmos não permitem que os seus filhos vejam TikTok. E já está na internet, é só fazer uma pequena pesquisa. Eles jogaram esse TikTok, essas coisas que fazem com que nossas crianças fiquem doentes, bestialadas, né? Com a mente doente, com a mente bobos, né? Que passam o dia inteiro perdendo tempo. Eles jogam isso para cá, para que os nossos filhos adoeçam, porque eles vão serem adultos doentes, depressivos, adultos manipuláveis, enquanto eles estão gerando uma geração que vai dominar. Talvez você não entenda muito sobre isso, porque sua pesquisa é pouca, mas todas as ideologias que são lançadas pelo Egito,
elas são lançadas com um intuito: não vamos deixar esse povo crescer, não vamos deixar esse povo se multiplicar, porque se esse povo multiplicar com valores fortes, se esse povo multiplicar com famílias fortes, se esse povo multiplicar cheio do Espírito Santo, nós vamos perder a guerra. Então vamos matar o que é masculino, vamos implantar neles realmente aquilo que deve ser implantado pelo maligno, vamos semear o útero delas com o Egito, vamos fazer com que essas famílias sejam destruídas. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? As mulheres do povo de Deus são mais espertas do que as mulheres do mundo. Elas podem até deixar os seus filhos serem manipulados, mas nós não. Nós vamos salvar cada um dos nossos filhos, vamos encher eles do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e serão uma nação forte sobre essa terra. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Sabe, queridos, como nós vemos isso acontecer? Mães que estão se esquecendo de quem são elas. Como Deus fala, pede para me dar um filho, eu dou filho para elas. E aí elas vão entregar os filhos à feitiçaria. A idolatria, quantas mães idolatram crianças, não é verdade? Nós vemos cada vez mais as mães idolatrando filhos. Filhos que precisam de se relacionar com outras crianças, mas se uma criança briga, em vez das mães corrigirem os seus filhos, falam: não briga, perdoa, levanta sua cabeça, é seu amigo, o que é que ela faz? Ela vai brigar com a mãe. É assim ou não é? Quantos na igreja eu encontro mães bicudas uma com a outra, porque as crianças brigaram, em vez de elas corrigirem seus filhos, elas vão querer corrigir a mãe. Aí os filhos se perdoam, porque criança é assim, vão brincar e tá as duas bicudas dentro da igreja. Por quê? Porque a sábia edifica, a tola destrói. A tola destrói. Então nós precisamos realmente focar no que realmente nós temos que focar. Sabe, mães que se preocupam tanto consigo, se esquecem de edificar os filhos na própria igreja. Mães, pais que tomam decisões precipitadas, que vão prejudicar os seus próprios filhos e colocam eles em risco. Sabe qual foi? Eu quero ser muito claro e direto com você, queridos, porque às vezes a gente se livra do primeiro decreto, mas tem um segundo decreto que é o pior. O segundo decreto de Faraó está lá no versículo 22, versículo 22. Ele fala o seguinte: então vamos fazer o seguinte, já que as parteiras não estão conseguindo matar os meninos quando eles nascem, então agora eu estou decretando aqui no meio de todo o povo: se você vê algum menino hebreu andando na rua, ou encontrarem eles, todos têm a ordem de pegar esses meninos e jogarem no rio Nilo. Não pode deixar eles vivos. Foi esse o decreto de Faraó. Ele ordena ao povo o seguinte, porque tem uma hora, queridos, e isso é um fato para todos nós. Nós podemos até esconder os nossos filhos por algum tempo do mundo, mas vai chegar um dia que o menino ele vai se escapar. Ele vai no mundo, ou alguém vai ver ele, ou ele vai começar a se relacionar com o mundo. E aí o decreto é o seguinte: tem que afogar no Nilo, tem que afogar nesse rio. É o afogamento, é aqueles que se escaparem do primeiro decreto, do segundo não vai se escapar. E não importava a idade, todos precisavam ser eliminados, para que o objetivo de Faraó fosse cumprido, alcançado. Então hoje, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos o mundo como um grande Nilo. Nós criamos nossos filhos com tanto zelo, com tanto carinho. Ensinamos a palavra do Senhor para eles, como exemplo de fé. Só que um dia, nós vamos ter que enviá-los para a escola, vamos ter que enviá-los para a creche, vamos ter que deixá-los nas mãos de professores cheios de ideologias, cheios de maldade, cheios de esperteza, malícias do diabo, que vão ter contato com os nossos filhos. E às vezes a gente não consegue, a gente consegue livrar os nossos filhos do primeiro decreto, mas do segundo é muito mais complicado. E é exatamente nesse segundo decreto
que o inimigo encontra um ambiente propício para que o segundo decreto se cumpra sobre a vida dos nossos filhos. Porque ele sabe que nós não podemos prender os nossos filhos muito tempo em casa. Então o que devemos fazer? Como nós devemos agir se o mundo está preparado para afogar os nossos filhos nas coisas do mundo? Se o mundo está preparado para você criar os seus filhos bem bonitinho, como a gente vê a Ariela aqui cuidando do Josué, a gente vai lá, cuida dele, né? Nenenzinho, de vovô e tal, e a gente vai ensinando ali, né? Vocês devem ter visto na internet. Eu peguei o Josué e falei, vou dar, a Ariela falou, dá um banho nele, eu falei, dou. Quando ela viu, eu estava com ele dentro de um balde, né? E ali estava aquele menininho, né? 2 meses dentro do balde, querendo levantar, e eu, bora, levanta, né? Mas ela sabia que eu estou implantando nele o quê? Você é um homem, você é macho, você consegue se levantar daí, você vai tomar um banho diferente. Ele estava gostando disso, porque aos poucos nós vamos implantando características, né? Porque nós não somos pais Nutella, né? Nós somos avós raiz, né? É daquele que realmente vai fazer, vai ser homem, né? É daquela, a Gorete é daquelas avós raízes que a chinela tem, né, poder, né? Não adianta correr que a chinela da curva encontra a bunda da criança, não tem jeito, né? Tem umas mães aí, umas Joquebedes aqui na igreja, boa para criar a menina, né? Mas graças a Deus, a gente tenta criar os meninos da forma como tem que ser criado, dando amor e carinho. Mas eu sei que vai chegar um dia, que alguém vai chegar para ele ainda criança, e vai falar, você não é homem. Um dia você vai escolher se você quer ser homem ou mulher. Não é isso que ensinam. Eles vão ensinar que os seus pais não mandam em você. Se eles te corrigirem e denunciam, então estão cheios de ideologias que estão tentando matar os nossos filhos. Mas o que fazer quando os nossos filhos começarem a ter contatos com o Nilo? Eu e a Gorete, muito tempo atrás, nós tivemos um aconselhamento muito difícil. Na verdade, não foi nem eu, ela que pegou esse aconselhamento. Mas como a família não está mais aqui, não precisa saber quem foi ou quem é. Mas esses pais estavam desesperados, porque com 6 anos de idade, aquela criança, eles chegaram tão desesperados na igreja, porque a menina com 6 anos de idade estava viciada em pornografia. 6 anos. Os pais não sabiam o que fazer, porque pegaram ela sabia com 6 anos de idade, entrar no celular, entrar nos sites pornográficos e ficar vendo pornografia. Olha como o diabo é sujo. Onde é que ela aprendeu? Na escola, com filhos dos egípcios. Porque quando o inimigo vê os filhos cristãos no mundo, eles vão tentar afogá-los na pornografia, na mentira, no engano, na ideologia. Mas o que fazer quando os nossos filhos estão prestes a ser jogados? Então aqui nós precisamos parar um pouco para prestar atenção na sabedoria de Joquebede. Foi esse o título que eu dei para a palavra de hoje. A sabedoria de Joquebede fala muito ao nosso respeito. Porque lá em Êxodo 2, versículo de 1 a 3, fala que foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. E ali aqueles dois tiveram um filho. E esse menino era muito bonito, muito formoso. Então eles conseguiram esconder essa criança durante 3 meses. Imagina 3 meses, da idade de Josué. Tem exatamente 3 meses. Conseguiram esconder, imagina, é muito difícil. Hoje mesmo Josué deu um choro que acordou todo mundo da quadra. Imagina você ter que calar uma criança, um bebê, durante 3 meses, porque o seu choro pode ser um decreto de morte para ele. Talvez por isso, né? Alguns não entendem porque Moisés era gago, né? Pode ter consequências dessa época de não deixar chorar, de tampar a boca do menino, de mandar ele calar, de não permitir que ele chorasse para que o Egito não pudesse ouvi-lo, para que Faraó não o matasse. E aí nós vemos uma criança gaga lá na frente, né? Por causa dessas coisas. Então a gente vê uma criança formosa, eles esconderam durante 3 meses. Mas a Bíblia diz que teve uma época que eles não podiam mais escondê-lo. Aí Joquebede teve uma estratégia.
A Bíblia fala que ela fez uma arca pequena de juncos, e betumou, né? Botou betume ali naquela arca, né? E ela pôs aquele menino e pôs, né, nos juncos à borda do rio Nilo. Isso já fala muito ao nosso coração, porque Joquebede começa a agir com sabedoria. Ela pede uma estratégia diante de Deus. E o Nilo era para quê? Era para afogar o seu filho. Mas a primeira coisa que ela fez foi uma arca. E disse, se eu colocar ele numa arca, e se eu tiver muito cuidado em betumar para que a água desse rio não entre nessa arca, eu vou salvar o meu filho do afogamento. Então a primeira coisa que ela consegue fazer é impedir que aquela criança afunde. E essa arca fala muito aos nossos corações. Porque esse cuidado da Bíblia relatar que estava betumada, que não tinha brechas, que a água não infiltrava naquela arca. Falava do cuidado que ela tinha do Nilo não conseguir ter contato com as crianças. E isso pode falar muito aos nossos corações, porque fala de proteção. Fala das águas do mundo não atingir os nossos filhos. Fala dessa proteção que nós, como pais, nós devemos ter. O cuidado com as infiltrações. Cuidado, queridos, eu vou repetir, cuidado com infiltrações. Porque às vezes nós tentamos proteger os nossos filhos do mundo. Mas alguns pais abrem brechas. Não botam betumes suficientes. E essas infiltrações são mortais para os seus filhos. Ah, mas é só uma festa junina. Porque quando eu era criança, eu participava de muita festa junina. Então não tem problema do meu filhinho participar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode olhar do jeito que você quiser para os seus filhos. Mas uma coisa como profeta nessa casa, e eu quero falar em nome do Senhor Jesus, cuidado com as infiltrações. Pode parecer inocentes, mas podem ser mortais para os seus filhos. Podem não deixar que o seu filho cumpra o propósito. O que passava sobre a cabeça de Joquebede? Ela sabia que a filha de Faraó estaria ali no rio, mas ela teria que esperar aquela mulher chegar até ali. Ela colocou aquele menino ali e deixou aquele menino guardado ali sobre o rio. E ela ficou olhando de longe. Então ela sabia que se ela não fizesse um barquinho muito bem feito, o seu plano poderia dar errado. O propósito de Moisés poderia ter se perdido se houvesse infiltrações. Então Deus pode até ter um propósito sobre os seus filhos, mas se você não tiver sabedoria o suficiente para fazer um bom betume e tirar todas as infiltrações sobre a vida dos seus filhos, infiltrações que dariam brechas, oportunidades para que o mundo pegasse o seu filho ou fizesse o barquinho dele afundar, o propósito jamais poderá ser cumprido. Eu não sei quais são as infiltrações, mas você tem que prestar muita atenção. Lá em casa, você quer ver uma coisa que essa Joquebede sempre fez? Ela nunca permitiu que houvesse televisões dentro do quarto. Talvez você ache um absurdo, mas para nós eram infiltrações. Na nossa época, né, não havia tanta resposta de internet ou celular. Mas a gente nunca permitiu, porque a gente sabia que na nossa casa deveria ter uma televisão na sala, para que o que nós estivéssemos vendo, todos pudessem ver. Exatamente para que não houvesse infiltração. Mesmo assim, o mundo todos os dias batia na nossa porta, querendo entrar na arca dos nossos filhos, no barquinho dos nossos filhos. Mas Joquebede fez um bom trabalho. Joquebede às vezes invadia o quarto dos seus filhos, como se fosse uma policial, e tomava o celular da mão deles. Me dá o celular, eu quero ver o que está aí. Não permitia infiltrações. Não permitia que de alguma forma o rio Nilo entrasse no barco. Então cuidado com as concessões que você abre. Podem ser fissuras em uma arca, que depois ela não vai fazer com que o seu filho encontre o propósito. E nós temos muito disso, muitas crianças com interior fraco, né? Uma geração fraca em seu interior, uma geração com a mentalidade fraca, uma geração suicida, uma geração deprimida,
uma geração burra, né? A gente vê isso muito na internet, as pessoas não sabem nem fazer conta, as pessoas não sabem responder perguntas simples. Mas quando a gente olha para a igreja, a gente tem que ter muita sabedoria, queridos, muita sabedoria. Moisés, ele foi preservado em momentos muito difíceis, e com certeza aconteceu porque a sua mãe, ela foi muito zelosa com a vida de Moisés. Ela não foi negligente de forma nenhuma. Ela realmente teve sobre Moisés um cuidado extraordinário. E tentou realmente fazer com que Moisés não tivesse perigo sobre a sua vida. E nós temos que proteger os nossos filhos de decreto de morte. Nós temos que protegê-los, não somente no nosso interior, mas por fora também. Porque o Nilo, ele atinge dentro e fora. O problema é que hoje não há proteção, nem por fora e nem por dentro. O medo, a insegurança. Os pais dão tudo para os seus filhos. Tudo. Hoje nós vemos pais dando tudo para os filhos e se esquecendo que ele não precisa de tudo. O cuidado que você precisa dar para ele, né? É um cuidado de amor, sim, mas tem os excessos que nossa geração dá aos nossos filhos, isso acaba estragando. A coisa que eu mais me assustei quando comecei a estudar psicologia, que foi uma das primeiras matérias que nós tivemos, que a gente aprendeu, né? Tem uma teórica chamada Marilyn Klein, ela fala do seio bom e o seio mau. E aí eu falei assim, o que é o seio bom e o seio mau? E aí a gente aprendeu que até 6 meses a criança, ela não consegue discernir que a mãe é uma outra pessoa. Ela acha que a mãe é extensão do seu corpo. Aí tem que acontecer a simbiose, ela precisa se separar dessa mãe. E aí acontece quando a mãe tira o seio, o peito da criança. E aí ela começa a ficar desesperada, né? Só que toda a psicologia, todos os teóricos da psicologia, eles dizem que a mãe que dá o peito depois de 6 meses para a criança é a mãe ruim, não é a mãe boa. A mãe boa é a que tira e não a que dá. Mas o que é que ensinam? Eles distorcem a psicologia e falam assim, não, você tem que dar o peito para o seu filho até 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. Por quê? Porque é exatamente isso, quando acaba, né, essa rotação do desenvolvimento da criança. E o que isso tem a ver? Olha só que interessante que a ciência diz. A criança, ela não nasce com a esperança, esse sentimento de esperança. Então, quando a mãe tira o peito do filho, e o filho chora atrás do peito, ele está gerando em seu intelecto a esperança, porque ele tem esperança que a mãe volta. E a mãe certamente vai voltar, porque não é arrancar e jogar o menino lá, mas é um processo de desmames. Acontece durante um período, só que não pode durar mais 6 meses. Ela tem que começar a tirar. É só olhar para os animais. Todo animal dá o peito para os seus filhotes por um determinado tempo e depois ele sai dali, né? E a mãe tem que fazer a mesma coisa. E aí quando a gente começa a estudar essa geração que mamou, né? Tem menina aqui que mamou até os 2, 4 anos de idade, né? Quem mamou até os 4 anos de idade, levanta o dedão do pé, isso, né? Eu conheço uns aqui que estavam jogando bola, falava para os seus amigos, espera aí que eu vou ali em casa, né? Chegar lá, mamava na mãe e voltava para jogar bola, né? Sabe o que isso gera? Um deprimido, um dependente e uma pessoa sem esperança. Por que a nossa geração, não estou dizendo que os atributos de uma mentalidade que não tem esperança só seria isso, lógico que não, né? Seria ignorância falar, mas isso é um dos fatores também. As pessoas não têm esperança, qualquer coisa eu vou me matar, eu vou desistir da minha vida, eu vou morrer. Por quê? Porque no processo de desenvolvimento humano, né, houve muitas interrupções. Existem ideologias que eles colocam na sua vida, na vida das pessoas, que a gente não tem nem ideia. Porque para eles é o seguinte, quanto mais rápido, quanto menor eu matar o filho deles, melhor vai ser para que eles não se multipliquem. Todo mundo sabe que de 1 a 6 anos é a formação da personalidade da criança.
quem bem sabe, levaria seus filhos para a escola só depois dos 6 anos de idade. Mas hoje tudo mudou, porque a gente tem que levar nossos filhos quanto mais cedo, né? A gente vai nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, você pode dar aula para os seus filhos em casa, alfabetizar eles em casa, para eles não terem contato com o mundo externo até os 6 anos, até você formar a personalidade dele, o caráter dele. Depois que você formar, ninguém mais rouba isso dele. Mas eles querem cada vez mais chegar mais cedo na mente do seu filho. Porque se eles destruírem a sua mente do seu filho antes dos 6 anos, vai ser muito difícil você reconstruir a mente deles. Então, se a gente for ver, queridos, as infiltrações que as mães permitem através da televisão, através dos cânticos repetitivos, e isso faz com que a criança, quando ela está longe de casa, quando ela entra em contato com os ímpios, ela termina deixando que o mundo entre em seu coração. Mas quando a gente olha para a vida de Joquebede, que mulher sábia, além de proteger os seus filhos, lá em Êxodo 2, versículo 4. E eu já estou indo para o encerramento, a equipe de louvor quiser subir, pode subir. Joquebede arma a sua estratégia. Moisés, ele tinha uma irmã, Miriam. E Joquebede fala assim: Miriam, faz o seguinte, eu vou ficar aqui olhando, mas você vai e vai ficar observando. Porque ela era menina, então não corria risco que o decreto acontecesse com ela. Então Miriam tinha liberdade. E aí a Bíblia diz que Miriam ficou observando para ver o que ia acontecer. E aquela menininha esperta estava observando seu irmão no rio. Talvez não, a Bíblia fala que Moisés estava chorando muito. Mas no versículo 5, a Bíblia diz que a filha de Faraó, ela sempre descia ao rio Nilo para tomar banho. E enquanto as suas servas andavam pela margem do rio, elas viram um cesto entre os juncos, né? E aí, de repente, elas mandam a filha de Faraó manda as criadas apanhar aquele cesto. Versículo 6 fala: quando ela abriu, viu um menino chorando. E aí a Bíblia diz que ela ficou com muita pena dele. Ele falou: é um menino dos hebreus. Por que ela ficou com pena? Porque ela sabia do decreto do pai. O que é que o pai falou? Joga no rio. O que é que Joquebede fez? Jogou no rio, mas fez o barco. Deixa eu falar uma coisa para você, irmã, que está aqui. Eu sei que o mundo lá fora está preparado para matar os nossos filhos. E nós vamos lançá-los realmente no Nilo, mas nós vamos protegê-los, amém? Em nome de Jesus, amém? E aquela mulher ficou, coitadinho, né? Coitadinho desse bebê. E ela se apaixona porque Moisés era um menino muito bonito. Só que estava tudo armado, queridos. Tudo armado. E quando ela viu aquilo ali, o que é a Miriam? Eu fico pensando como é que era Miriam. A cara de Miriam. Eu acho que a cara de Miriam parecia algumas menininhas aqui da igreja esperta, né? Tem umas menininhas aqui na igreja que dá nó em pingo d'água, né? Esperta de tudo. E ela já tinha tramado com a mãe. E ela chega lá para a filha de Faraó, no versículo 7. Ela se aproxima da filha de Faraó e fala assim: ô senhora, quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o seu filho? Esse menino? Olha que nó elas conseguiram dar na vida da filha de Faraó. E agora a filha de Faraó olha para aquela menina sem saber do plano que elas criaram. E falou assim: quero, no versículo 8. E a moça foi chamar quem? Joquebede, a mãe do menino. Agora tudo reverte. Porque a filha de Faraó no versículo 9 fala o quê? Fala para Joquebede: faz o seguinte, leva esse menino, dá mamar para ele, por mim, porque a filha de Faraó já tinha tomado posse. Só que Joquebede agora podia dar mamar para Moisés tranquilo, porque aquele Moisés agora estava protegido. E ela fala o quê? Eu ainda vou te pagar.
E aquela mulher que sofria, porque seu filho tinha decreto de morte sobre ele, agora Moisés estava protegido. E o inimigo ainda pagava salário para ela. Deixa eu falar uma coisa para você, mães sábias, mães da ID, mulheres cheias do poder e do vigor do Espírito Santo. Deus vai te dar a sabedoria de Joquebede, amém? E o mundo, em vez de matar os seus filhos, eles vão pagar salários extraordinários para os nossos filhos, em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor, será estratégia. Queridos, o inimigo, o diabo é a pessoa mais burra que existe. Se ele soubesse que agora ele estaria criando o libertador, Moisés. Se ele soubesse que Moisés agora estava fazendo parte de um plano fabuloso do Senhor que iria libertar o povo, ele não teria criado Moisés como príncipe. O versículo 10 fala que tendo o menino crescido, Joquebede leva o menino à filha de Faraó, e a filha de Faraó adota aquela criança, e chama ele de Moisés, que disse o quê? Eu tirei eles da água, que iria afogá-lo. Isso é tremendo, queridos, porque essa é a unção que nós precisamos usar. O próprio inimigo para gerar os melhores filhos que você poderia ter. Eu me lembro, e a Gorete vai lembrar essa Joquebede. Quando nós pisamos aqui em Valparaíso, o Ed tinha 5, 6 anos, o Esdras era um bebezinho. Nós nos encontramos com um casal que estava indo embora dessa cidade. E a resposta deles para nós foi o seguinte: a gente perguntou, por que vocês estão indo embora? Eles falaram, eu não tenho como eu criar os meus filhos aqui nessa cidade. Realmente é uma cidade muito horrível. Hoje Valparaíso é o céu, acredite se quiser. Há 25 anos atrás, era a cidade mais violenta do planeta. A gente só perdia em números de assassinato para Honduras. Nem no Rio de Janeiro matava-se tanta gente como aqui em Valparaíso. Quem é antigo em Valparaíso sabe, tinha uma placa na porta da cidade da Polícia Federal dizendo assim: cuidado, você está entrando na segunda cidade mais violenta do planeta. Tem reportagem de Valparaíso no Fantástico, é só entrar na internet e colocar ali, Valparaíso no Fantástico, você vai ver o quanto essa cidade era violenta, prostituição, violência. Estava agora um casal trazendo seus filhos para cá, enquanto outros estavam fugindo daqui. E a resposta daquele casal marcou as nossas vidas, porque eles falaram o seguinte: eu estou tirando meus filhos daqui porque eu quero dar um mundo melhor para os meus filhos. Imediatamente Deus usou os nossos lábios, e a gente olhou para aquele casal e falou: engraçado, nós estamos trazendo os nossos filhos para cá, porque nós vamos dar os melhores filhos para essa cidade. Eles falaram: vocês são loucos. Não, nós somos estratégicos. Porque foi exatamente a violência da cidade, foi exatamente a prostituição dessa cidade, foi exatamente tudo de ruim que acontecia nessa cidade anos atrás, que fez com que nós dessemos uma criação espetacular para os nossos filhos, protegendo os nossos filhos, e a própria cidade gerou crianças, e hoje são adultos fabulosos, pais extraordinários, Nós temos um médico, um advogado, e não somente eles, nós temos os melhores jovens dessa cidade aqui na igreja. A maioria deles, 90% deles ou mais, são bilíngues. Tem deles que falam mais de 3, 4 idiomas. São jovens que já estão tendo contato com outras culturas, com outros países. São jovens que estão ocupando espaço, em lugares realmente extraordinários. Estão sendo concursados, empresários. Estão encontrando realmente lugares poderosos. Sabe por quê, queridos? Porque é assim, não é o lugar, é a sabedoria que Deus nos dá, é a sabedoria de Joquebede. Não fique preocupado o que é Valparaíso, fique preocupado quem você é em Valparaíso, porque mesmo que a cidade seja violenta, mesmo que a cidade seja suja, deixa eu te falar, nossos filhos não são guiados pelo que o Egito diz. Nossos filhos são príncipes e princesas do Senhor, são libertadores, amém? Vão libertar o povo do Egito, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor.
Eu creio nisso. Eu vejo os jovens da igreja se preparando para a Missão Norte. Jovens hoje que trabalham. É um orgulho para mim. Às vezes eu encontro jovens aqui. A Gabi que estava dançando aqui hoje, ela mostrou. Pastor Zé me chama paizinho, né? Mostrando o elogio que ela recebeu, né? Porque a Gabi hoje ela é policial civil. Ela vai ser um excelente juiz. Em nome de Jesus. Desde quando ela era criança nessa igreja eu profetizava: você é juiz. Até eu convencer ela, né? E hoje ela já está caminhando para isso. E às vezes dançando. Às vezes eu vejo esses jovens prosperando, com salários abençoados, dizendo: já comprei minhas passagens para o norte, já vou para a missão. Qual é a época das missões? Eu quero separar minhas férias para ir para as missões. Eu vejo eles conversando, né, que vão viajar para Estados Unidos, para a Europa, mas nenhum deles com o coração de mudar daqui. Todos eles com o coração de conhecer realmente o planeta Terra, não o mundo, né, mas de andar o mundo inteiro pregando o Evangelho, desfrutando das coisas boas que essa terra oferece, mas não sendo influenciados pelo mundo, mas pelo contrário, influenciando, né, o mundo com o poder de Deus. Deixa eu te falar, mães que estão aqui, hoje é o dia das mães. Por isso você precisa pedir a unção de Joquebede. Porque se você não for sábia, você vai destruir a sua própria casa. Você vai destruir o coração dos seus filhos. Sabe qual foi o melhor de toda essa estratégia de Joquebede? Moisés foi criado no palácio. Moisés não foi criado como escravo. Ele foi criado como príncipe. Então quando Deus escolhe Moisés, Deus sabia exatamente quem ele iria escolher. Por quê? Porque um escravo não pode libertar outro escravo. Só um livre pode libertar um escravo. E a mentalidade de Moisés não era uma mentalidade escrava, era uma mentalidade de príncipe. Por isso, quando você olhar para uma criança nessa casa, quando você olhar para um jovem nessa casa, para um adorador nessa casa, pode falar: você é uma princesa, você é um príncipe do Senhor. Não deixe de valorizar esses jovens, essas crianças que nós temos aqui. Por isso nosso investimento é uma parte, é para as crianças. Nós estamos construindo um departamento muito grande infantil. Por quê, queridos? Nós queremos isso mesmo. Como eu sou grato pelo departamento infantil dessa igreja, que está profetizando, né? A Mel veio procurar e falar assim: pastor, nós queremos fazer missões para crianças. Não partiu nem de mim, eles mesmos querem ensinar os nossos filhos desde crianças a serem missionários. Não deixe o inimigo te roubar, queridos. As portas estão escancaradas para nós. Sabe o que aconteceu semana passada? Eu recebi um recado de um chefe de uma tribo. E ali, aquele chefe da tribo, aquele índio, ele estava falando: pastor, vem para cá. Vem para cá porque os nossos jovens estão se suicidando, estão se drogando. São 70 aldeias indígenas pedindo ajuda, pedindo socorro. Depois eu vou mostrar o vídeo para vocês. Sabe qual foi o resultado? Deus abriu as portas. Em setembro eu vou estar indo lá nessas aldeias visitando. E vai nascer uma grande igreja naquele lugar. Tem uma igreja já implantada ali no meio das aldeias. Os pastores, eles foram embora e deixaram a igreja ali. E nós achamos esses pastores que foram embora de volta para os Estados Unidos. E eles já estão nos abençoando, falando: olha, pode pegar tudo que nós implantamos. Nós queremos abençoar vocês. E eu creio que esse evangelho vai ser expandido para essas aldeias. Quem crê que nós vamos implantar a igreja nas aldeias indígenas? Já conseguimos. Pode aplaudir o Senhor, querido. Setembro, dia 2, 3, 4 e 5, nós vamos estar indo lá. Já liguei para os amigos. O pastor Mateus, da Sal e Luz, mais uma outra missão que está nos ajudando também, chamada Asas do Céu. Já alugaram um avião.
já conseguiram o combustível, os pilotos já estão nos esperando, já está agendado. Vão nos levar até a aldeia, para que a gente comece trabalhos ali e vão investir nisso. Mas sabe o que isso significa? Você não sabe, essas crianças que estão dançando aqui, você não sabe, essas crianças que estão correndo na igreja, ao quão longe eles vão chegar. Mas vai ser normal, de vez os seus filhos ficar mostrando a bunda na internet, mostrando a barriguinha, você vai ver foto deles no meio das tribos indígenas, fazendo bem para aquele povo, investindo em missões. Vai ser normal você ver os seus filhos pilotando aviões. Vai ser normal você vendo os nossos filhos fazendo missões, alcançando corações, fazendo movimentos extraordinários. Às vezes pode parecer uma criança simples dançando aqui na frente, mas de repente você pode estar olhando para uma pastora extraordinária, que vai cuidar de milhares e milhares de pessoas. Nós podemos ver, nós olhamos para a nossa escola de missões, quantos jovens estão interessados em missões. Eu olho para a vida de Josué, eu fico pensando, Senhor, eu não sei onde ele vai chegar, mas uma coisa eu sei, ó Pai, que o legado que ele vai receber vai ser um legado muito grande, que ele possa amar as missões, que ele possa amar fazer as coisas, que seja o coração dele, que muitas fotos na internet, seja dele abraçando os ribeirinhos, os nordestinos, os indígenas, os africanos. Eu não sei, Senhor, mas uma coisa eu sei: se o Senhor implantou filhos em nosso útero, nós não podemos decepcionar o Senhor. E o Senhor jamais será decepcionado em dizer, olha, eu te dei filhos e você entregou eles aos feiticeiros. Os nossos filhos não serão assim. Nossos filhos serão criados como príncipes e princesas do Senhor, e vão alcançar o propósito do Pai, em nome de Jesus. Então entenda isso, você não sabe nem quem é seu filho. Você acha que você que gerou, não foi você que gerou. Eles pertencem ao Senhor. Então entenda que o Senhor te trouxe para cá, Joquebede, para dizer, bom trabalho. Continue investindo nos seus filhos. Continue investindo nos seus filhos. Continue, meu filho é adolescente, tem 15 anos, 16 anos. Invista na vida dele. Manda ele para as missões. Manda ele para as missões. Você pode perguntar para os meus filhos, vocês querem ir para Disney ou querem fazer missão? Eles não têm nem dúvida de falar, queremos fazer missão, que é muito mais divertido, é muito mais poderoso, é muito mais humano estar ali naqueles ribeirinhos, fazendo missões, abraçando pessoas, podendo estender as mãos, podendo realmente fazer com que Deus realmente possa cumprir o propósito dele. Então, em nome de Jesus, Deus tem uma unção especial para você, amém?